Bem, o meu nome é José Maria, já me conhecem, eu já estou veterano aqui nas entrevistas e muito contente e honrado e de estar algo que também faz parte da minha alma mater, de onde eu me formei, onde aprendi a medicina e é sempre de pequenino se torce o pepino. E onde eu hoje vou aos meus 25 anos de curso. Estou aqui com um dos que foi meu role model, meus professores, o professor Teixeira Veríssimo, e nada mais do que uma personagem que já conhecem bem da história da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E aqui não vamos aqui com grandes prolegómenos, porque é a pessoa que tem que falar e tem que se apresentar. Professor Teixeira Veríssimo, muito obrigado e estou mesmo contente e isto das tertulas puseram assim os entrevistadores com alguma lógica para entrevistar. E, portanto, da minha vida em Coimbra, que ainda tenho muita vida em Coimbra. Professor, e agora isto é assim, de onde vem? E agora, quer dizer, de onde vem? Vem de pequenino, de onde a sua mãe deu à luz o Teixeira Veríssimo? Eu tenho um percurso algo atípico até chegar a ser médico. Eu nasci numa aldeia próxima de Coimbra, os meus pais eram agricultores, numa altura em que a grande maioria dos miúdos da minha idade faziam um ensino escolar primário obrigatório, nessa altura, a 4ª classe. E a grande maioria ia trabalhar para a terra com os pais ou ia aprender uma profissão de carpinteiro, de pedreiro, etc. E comigo não foi diferente. Eu lembro-me que da minha escola primária e do meu ano, apenas 4 seguiram os estudos, digamos assim, foram para a Figueira da Foz, para o liceu ou para a escola comercial ou industrial. E eu, durante esses anos, dos meus 11 anos, quando acabei a 4ª classe até aos 18, trabalhei na terra com os meus pais, normalmente, que não era a agricultura de hoje, era aquela agricultura de subsistência de antigamente. Entretanto, eu sempre tive a minha intenção, sempre gostei muito de ler, gostei de aprender, numa altura que era difícil, na aldeia não havia acessos, não havia internet, não havia nada disso, mas sempre tive a noção que quando fizesse 18 anos, iria voltar a estudar e autopropor-me, porque nessa altura era possível, a partir dos 18 anos, autopropor-nos a fazermos, por exemplo, o primeiro ciclo, que era o 2º ano, que é o correspondente agora ao 6º ano. E assim fiz, portanto, arranjei umas explicações do meu professor primário, à noite, eu e mais 3 ou 4 colegas, e ao fim do ano propus-me a fazer o 2º ano. E claro, eu fiz muito bem, acabei parte daquelas cadeiras, história, isso, nem precisei de explicação nenhuma, porque eram coisas que eu sabia. E a seguir punha-se o seguinte passo: agora o que é que eu vou fazer? Cantanhede tinha um colégio particular que dava cursos noturnos para o ciclo seguinte, digamos, para o 3º, 4º e 5º ano, que era o correspondente agora ao 9º ano, de noite para trabalhadores. E então eu inscrevi-me aí, só que aquilo, como era para trabalhadores, estava dividido em 2 secções, que era letras e ciências, e não era possível, que os horários eram os mesmos, portanto é entre as 6 da noite e as 11, e pronto, eu ficava a 9 km da minha terra e ia de bicicleta todos os dias. Por isso é que é assim feito, está explicado, por isso é que é assim feito, professor Veríssimo. Sempre do que eu me lembro. Mais nada. Ia de bicicleta e inscrevi-me na parte de ciências, e tinha aulas de ciências. A parte das letras, que era a história ou português, fui trabalhando por mim, fui fazendo, porque entretanto eu queria fazer, porque o meu objetivo, e não o disse, era fazer em 3 anos digamos, o ensino secundário todo. Digamos, aqueles 7 anos. E depois daquela coisa de bicicleta é sempre para andar, não é? Bem, e efetivamente fiz esse 2º desafio. No 2º ano fiz o equivalente ao atual 9º ano e no 3º ano já não tinha hipótese por ali. E então os meus pais, com as suas parcas possibilidades,
disseram-me que se eu quisesse ir para Coimbra, iam tentar dar-me alguma ajuda. E fui para Coimbra. Em Coimbra tinha a vantagem de não pagar renda, porque havia lá uma tia, uns tios, que o marido era polícia e tinham lá casa e eu dormia lá. Portanto, já ficava mais barato. E fui à procura de um colégio privado, estamos a falar tudo no privado, para fazer então o 7º ano, correspondente agora ao 11º, não é? Se não estou em erro. E mais uma vez, pronto, o desafio aí era fazer os 3 anos também, os 2 anos, e fiz, e pronto. E na altura havia aquilo que se chamava aptidão à universidade. E havia dispensa da aptidão, portanto, e consegui dispensa da aptidão à universidade. E aí, pronto, eu estava com 21 anos, sim, 20 anos, e estava ótimo para seguir estudos, não é? Só que eu, como não tinha, digamos que não estava nos cadernos eleitorais da tropa como estudante, não é? Fui chamado para o contingente geral, para ir para a tropa, para o geral, e pronto, e quando cheguei lá, e mostrei as minhas aptidões, já até acharam que eu estava a ser vigarista e quase me queriam prender. E então achavam que já estava com um esquema de safar da tropa. Não sei. Bem, pronto, aquilo passou, depois eu entrei no contingente geral, depois mudei efetivamente de acordo com as minhas habilitações e fui para a tropa. Portanto, isto, entretanto, dá-se o 25 de Abril, precisamente quando eu estava na tropa. E estava em Coimbra até. E depois já do 25 de Abril acabei por ir um ano ainda a Angola, naquela parte final da descolonização, naquela guerra civil em Luanda, onde eu estive, lá no Douro mesmo. Pronto. E quando voltei, em outubro de 75, estava precisamente a começar o curso de Medicina em Coimbra. E eu aproveitei a boleia e inscrevi-me logo no curso de Medicina. Curso de Medicina que era uma inovação em Portugal, que era o chamado biomédico. Não sei se já ouviram falar. Sim. Que era um curso que tinha uma base que depois permitia ir para a medicina, ir para a farmácia. E, entretanto, isso acabou com os efeitos depois da Contra-Revolução e daquelas coisas, acabou. E quando eu estava no 2º ano, acabámos o 2º ano do biomédico e voltou ao curso normal, de modo que ficávamos entre fevereiro e outubro sem fazer nada de estudo. E como eu tinha andado na tropa e havia uma lei que permitia que eu me pudesse candidatar a fazer exames autonomamente, eu fiz o 3º ano. E então passei para o 4º ano. Ganhei aí mais um ano. Portanto, quem andava também de bicicleta para ir estudar era o mais natural, não é? E então, resumindo, cheguei, quando acabei o curso, tinha 28 anos, com uma decalagem, no fundo, 4 anos dos meus colegas que estudaram sempre. Pronto. Esta é a história da minha vida, que é um pouco atípica. Mas, professor Teixeira, isto é espetacular. E aqui é assim, olha, todo este percurso que nós podíamos pôr sempre o professor Teixeira Bristol de bicicleta a falar, demonstra a tal vitalidade e calma, que foi algo que sempre me impressionou, de o ver não é com poucas palavras, porque quando fala fluentemente, mas muito assertivo e com as coisas muito bem organizadas, porque é de alguém que teve mãos no seu futuro sempre, certo? Sim, é porque verdade. teve que decidir e eu tenho que fazer isto com estes objetivos. Isso é verdade, fui eu que decidi. Os meus pais, e especialmente a partir de os meus pais sempre foram excepcionais, mas também não tinham visão inicialmente e também não tinham capacidade para me... Mas quem tinha em Portugal? Mas mais tarde eles sempre me apoiaram, sempre. Pronto. Tinha irmãos? Tenho um irmão mais novo, 11 anos, mas 11 anos, na minha altura, naquela altura, fez uma grande diferença social. Foi precisamente entre 52, foi quando eu nasci, e 63 foi quando nasceu o meu irmão. Em 63, e a partir de 63, depois quando o meu irmão entrou para a escola, portanto, entramos já na década de 70. É uma coisa completamente diferente do que era a vida e antes. Viu esses dois mundos? Completamente. Olha, eu quando acabei o meu doutoramento, a primeira pessoa que eu me lembrei académica foi a minha professora primária. Foi a Dona Amélia. E
acha que esse professor primeiro, que depois deu explicações, acompanhou sempre? Sempre. E mesmo porque era aquele professor à maneira antiga, exigente, que dava reguadas, que dava umas chapadas nas orelhas dos miúdos, que inclusivamente eu vi fazer isto, de manhã fazia revista de vez em quando a ver quem é que tinha lavado a cara ou não. E quem não tinha lavado. Esse professor, mais tarde, já eu era médico, penso que até já era internista. Ele depois passou a viver em Coimbra e foi lá ter comigo algumas vezes, conversar comigo, e era um homem, porque ele era um homem... Olha, sem eu saber, estou a ver que tu tem qualquer coisa aí. O homem ele depois muitas vezes me disse que tinha sido um mau professor. E eu disse, nem penso nisso, porque os conceitos de ensino daquela altura para os atuais, já no Isso é um professor excepcional, tinha insight e ainda a reconhecer. Ele disse-me isso e eu disse, professor, não diga isso. Isso é o contrário, era um excelente professor. Mas pronto, mas ele depois tive ainda essa ligação. Pronto, depois digamos que entrei com todo o trabalho que nós conhecemos no curso de Medicina e depois mesmo na Medicina, mas digamos que foi trabalho normal. Digamos, o sair do fosso foi esta parte que eu contei até aqui e que foi a mais difícil. Ainda quero fazer aí assim algumas ligações, porque todo esse trabalho e conheceu da terra podia ter ido para ciências agrárias. Sim. E para vir ajudar os pais para a terra, certo? Sim. Podia ter sido uma lógica que era do que acontecia e depois sim. com processos, não é, modernos e ajudar os seus pais. Mas, por outro lado, também viu a medicina numa altura de revolução social de um país que estava na miséria e que começou pelas bases e que foi o Sistema Nacional de Saúde. Viu isso acontecer? Eu não participei já no serviço médico à periferia. Acabou precisamente quando eu comecei a fazer o meu internato geral. Que foi a maneira de colmatar toda a falta de médicos na periferia com os médicos acabados de sair. Completamente nessa altura. E eu vivia numa aldeia próximo de Coimbra, eu quero dizer que era um bocadinho mais do litoral, havia muitas outras pior. Aquilo era uma ausência de serviços. Que era, agora para situar-nos geograficamente... Arazede, Concelho de Montemor Velho. Montemor Velho. Sim, entre Coimbra e Figueira da Foz. Portanto, ali, tem um teatro lindíssimo. Exatamente. Conheço bem. Trabalho. Conheço bem. Pronto, digamos que essa foi a parte mais difícil, a outra parte foi normal, como aluno. Mas a escolha de medicina foi... A escolha de medicina, eu inicialmente, estamos a falar num rapaz, num jovem que vem da terra, da aldeia, que não tem horizontes abertos por ninguém, nem por pais, nem por tios, nem por ninguém. Inicialmente eu até cheguei a pensar em engenharia. Porquê? Só por uma razão. É porque eu era muito bom a matemática. Então cheguei a pôr essa hipótese. Depois comecei a ponderar e depois a tropa deu-me alguma capacidade de reflexão, etc. Portanto, e é aí que eu decido que ir para a medicina. Então, a África teve alguma influência nisso? Sim, embora mesmo antes de ir para a África eu já tinha a noção de querer medicina. Portanto, a decisão de medicina é antes ainda de ir para a África. Da sua geração, esta parte social, de ver que há muita coisa para fazer e que tem que fazer de novo, acha que isso depois acompanhou? Sim, digamos, eu sempre gostei de fazer coisas novas e de fazer algo para a sociedade, para o sítio onde estou inserido, para melhorar o meio onde estou. Será um princípio que eu costumo dizer, e eu tenho uma vida muito ligada a instituições, quer profissionalmente, como fui presidente do Conselho de Administração de 2 hospitais, fui presidente desta sociedade, fui presidente da Sociedade de Aterosclerose, sou presidente há quase 40 anos do Clube de Futebol da minha terra, mas não é presidente, é presidente da Assembleia Geral. Pronto. O Pinto já sabemos, o Pinto da Costa lá Não, mas, portanto, sempre tive esta vontade de querer fazer coisas e de querer
melhorar tudo o que está à minha volta e com o que eu estou, no fundo, comprometido. Pronto, isto sempre. E há uma máxima que eu continuo a dizer e que espero, neste momento estou noutro cargo, para lá público, que é Presidente da Ordem dos Médicos do Centro, é que eu tento sempre deixar um bocadinho melhor as instituições do que quando as recebo. E isto não quer dizer que os que estiveram anteriormente não fizeram muita coisa boa, mas tento sempre juntar alguma coisa. Portanto, e penso que tenho conseguido fazer isso em todas as instituições e neste momento, na Ordem dos Médicos, penso também fazer o mesmo. Professor, isso é tão importante isto ficar bem ressalvado, porque o que parece um chavão e que toda a gente agora diz, não é? Oh, para a comunidade, etc. Mas a vossa geração e o professor Veríssimo aqui em particular fazem mesmo isso com sentido de missão. Sim. E de que fizeram as coisas, portanto, e que não se andam sempre aí a gabar disso, não é? Não. E outros, isso é espetacular. Todos, sim, como todos nós, e eu ao longo até da minha vida de médico e não só, sempre vi muita gente que fala muito bem, até colegas nossos, excepcionais. Mas depois, quando vamos para a prática, aquilo é zero. É zero. Não é zero e falam disto da comunidade, etc. Mas de ver este percurso todo. Não andaram de bicicleta, como a pessoa vê isso também. Não andaram de bicicleta, como a pessoa vê. Mas isso é importante. Eu sempre fui, se calhar, muito mais um fazedor. Portanto, eu gosto de fazer coisas e quando me proponho fazê-las, eu não gosto de deixar coisas a meias. Eu, na minha vida científica agora e profissional, nunca mais me esqueci de uma coisa que eu deixei a meio. E foi o quê? Um caso clínico. Um caso clínico que deixou a meio? Sim. Sim. Porquê? Porque eu já era especialista, tive um caso clínico interessante, uma senhora que depois, lá na enfermaria, que depois até acabou por falecer depois de fazer cirurgia, etc. Mas era um caso interessante clínico. E eu levei o processo para casa, na altura que era tudo em papel, não é? Aqueles sacos, para escrever o caso clínico e publicá-lo. E cheguei a escrevê-lo a meio, mas entretanto as solicitações, aquilo parou e eu não voltei a pegar. E esse caso clínico ficou-me atravessado, porque eu não gosto de deixar coisas a meio. O professor está aqui não publiquei. Está aqui com o editor-chefe da revista Medicina Interna, portanto... Não, já não vai a tempo. Isto é assim, pode já, digo que nem que seja na secção História da Medicina, isto seria interessante. Não vai a tempo porque isto já terá se calhar mais de 30 anos, não é? Mas a edição sabe que tem uma parte científica e artística, e portanto nós damos sempre o... Era uma casa, e eu lembro-me, e não sei se é espaço para isso, mas era um caso terrível numa senhora com 37 anos, que tinha 8 filhos. Isto nos anos 80, 90? Sim, estamos a falar dos anos 90. Sim, 90, 91, à volta disso. A transição, que é sim, para contextualizar do ponto de vista do que é que a medicina se sabia na altura. Esses 8 filhos, o marido tinha morrido algum tempo antes, e ela apareceu com essas queixas. Aparece-me na urgência com uma infecção do pavilhão auricular. Porque havia aquela, antigamente, quem cortasse o nervo da orelha para curar a ciática. Não sei se lembram disso. E aquilo infectou e a senhora foi à urgência. Mas depois, na urgência, fez umas análises, e tinha uma anemia marcada, porque ela também tinha clínica e tal. Portanto, no fundo, aquilo acabou por dar um histiosarcoma. E, portanto, foi disso que ela depois acabou por morrer. Mas até por isso era um caso marcante, socialmente também marcante, com 8 filhos. Bem, eu quero esse caso publicado e já tem aqui peer review, não é? O peer review está feito e, portanto, não está nada que não vá. Isso é espetacular. E agora vou fazer aqui as ligações. Temos aqui o professor Teixeira Veríssimo, ciclista, atleta também, ligação ao futebol. Sim, também. Jogava aqui lateral direito, lateral direito. Está a ver? Lateral direito. Não, era o que eu estava a imaginar, assim, aquele gajo ali a cortar. Lateral direito e sarrafeiro. Não, estou a ver assim, que não está ali a falar muito, já está a ver o outro ali assim a jogar, a fazer aquela... Antes da bola chegar lá. Essa é outra vertente, também desde a minha juventude, o tempo que ainda não tinha começado a estudar.
que sempre gostei muito de futebol, de jogar, mas a minha habilidade sempre foi pouca. E depois, mais tarde, e joguei até aos 50 e tal anos, a brincar com colegas, futebol de salão, entrar em torneios, etc. Mas sempre foi um gosto muito grande que eu tive pelo desporto, pelo futebol, e que me levou depois também a interessar-me pela área do desporto como médico. Ok, medicina desportiva? Sim, a medicina desportiva, fui médico de União, de Coimbra, na altura que estava na 2ª divisão, fui médico... E que era a verdadeira equipa de estudantes, Sim. era a União, não é? Era a União, nessa altura que eu estive... A União é que era o chegou a verdadeiro ter dos estudantes. 11 universitários. Sim, sim. A equipa era toda da União, mais que a académica. Conheci Tinha jogadores da União. profissionalismo. Conheci jogadores da União. Muitas figuras conhecidas de hoje, até médicos também, que jogaram na União. Fui médico da União, depois fui ainda um ano mais tarde médico da Académica também e cheguei até a ser treinador de futebol também. Mais nada. Mais nada. E então é assim, estamos nesta ebulição de lateral direita, correr e tal, mas vamos agora para o fim do jogo. Coimbra tem uma coisa boa que é a cidade de conhecimento, porque se conhecem todos uns aos outros, não é? Isto não é bem por isso, mas... Bem, não é por isso, mas essa parte, não, essa parte eu estou a dizer aqui, dizem pejorativo, mas eu estou a dizer de uma parte de carinho e de, por isso, gostar de Coimbra. Do que é que, dessa medicina de Coimbra, porque eu lembro-me do Dr. Alexandrino, Sim. Ao outro, penso que era da Medicina 3, que era assim um grandalhão assim mais forte. Eu lembro dele a fazer os diagnósticos, que era uma maravilha aquilo. Era o Dr. Almiro. Dr. Almiro. E aquilo traziam muito da conversa, e o que aprendi de medicina de lá era, com uma vez a fazer urgência com ele, o doente estava assim a vir, e era mesmo do jogador de futebol que viu o jogo todo. A vê-lo aparecer, depois ele foi para ali, sentou-se e quando chegou tinha o diagnóstico feito. Eu como aluno, eu assim, pá, o que é isto? Assim, e olha, ele já com a nota de internamento feita, já assim, olha, ele tem que tomar vitamina B, vou-lhe pôr aqui um complexo vitamínico, olha a perna dele, estás a ver? Aquilo é um déficit não sei o quê, espetacular. Viveu essa medicina, Sim, certo? sim. Da semiologia, da clínica. Sim, essencialmente eu vivi e aprendi essa medicina e penso modestamente também ter ensinado essa medicina, porque eu fui durante muitos anos assistente primeiro e professor depois de propedêutica, que era no fundo Aí que eu queria chegar. a cadeira que ensina aos médicos, no fundo, a mexer com o doente e a colher os dados do doente e que ensina, no fundo, o raciocínio médico. Não é? Portanto, como nós temos aqui o tempo, é agora esta parte que quero chegar. Escolheu medicina, tirou medicina em Coimbra, certo? Certo. Já vimos que fez aquele percurso em que já viu uma maneira diferente de ensinar, que depois volta outra vez e acaba, e então o internato geral era feito como? 1 ano, 2 anos? O internato geral eram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Na altura já era, como é agora, 5 anos. Ai não, mas eu estou a dizer... Desculpa, não. O geral era... Internato geral eram 2 anos. Sim. Eram os P1s e os P2. Só que depois estávamos à espera mais uns anos para escolhermos a especialidade. Eu cheguei a P4, quer dizer que estive 4 anos à espera de entrar porque para a as vagas não saíam... Não, estava atrasado. Eu colegas um bocadinho mais velhos do que eu que chegaram a P7, isto é, tiveram 7 anos à espera de entrar para a especialidade. Pronto, e eu no 4º ano entrei para a especialidade. E então fez esses P1, P2 onde? Em Coimbra. Fiz tudo em Coimbra, com exceção de um estágio de 6 meses durante a especialidade que fiz em Paris, no Hospital Henri Mandor e no laboratório. Mas isso em que fase? Ainda como interno. Interno. No meu 3º ano, 4º ano, sim. Ok. E entretanto, do que é que traz dessa medicina, que transformação grande é que vê nessa altura? Estamos a falar também de Coimbra. Coimbra era talvez a cidade onde se havia uma inovação em medicina, talvez fosse o primeiro sítio que chegasse. Sim, mas o que eu recordo desse tempo e que posso comparar com agora é que clinicamente éramos melhores porque tínhamos que usar mais a clínica. A necessidade aguça com engenho. Exatamente, porque não tínhamos os meios de diagnóstico
temos hoje à nossa E disposição. ainda estavam, agora nós estamos geograficamente em Coimbra, estão aqui todos a ver, estamos lá em cima ainda, não é? Estamos no hospital antigo, Exato, sim. velhinho, Sim. lá em cima. Eu comecei no antigo e acabei no novo. Como é que eram as urgências aí? As urgências tinham uma porta de Que eu lembro entrada. professores a dizer-me assim, olha, nós às vezes era uma esteira no chão. E Sim, chegava muitas vezes, eu não sei se conheceste a velha urgência, aquilo era um corredor longo. Não, E depois disseram-me onde era, fui lá fisicamente. tinha umas boxes laterais e a porta de entrada é uma porta tipo bar do Texas. Empurrava, as macas chegavam, empurrava, passava e ela fechava. E a certa altura, isto aconteceu muitas vezes, portanto o novo foi inaugurado em 86, eu entrei em 85, fiz um ano e tal ainda de urgências lá. Isto é real, muitas vezes tínhamos que andar para nos mudarmos de um lado para o outro por cima das macas, não é das macas, das camas que estavam no chão ou dos colchões que estavam no chão. Tínhamos que andar a saltar por cima. Um professor assistente a contar-me isto nos anos 90, que eram esteiras, umas esteiras. Eu não direi eu não sei se eram esteiras, sei que eram, talvez, se calhar não eram colchões como aqueles que existem agora, mas era no chão seguramente, isso não tenho dúvidas. E portanto, vai para o Hospital Novo, que é aquele deslumbramento todo, e faz a medicina interna então aí. Faço completo aí, fiz na altura que havia, digamos, a especialidade pela ordem e a especialidade pelo hospital. Fiz os dois exames. Mas como é que era isso? Explica isso, já não está. Portanto, havia tipo um conselho pedagógico dentro do hospital, ou formativo? Não, era o Ministério da Saúde que controlava os hospitais e através, penso que era da Interhospitalar. Já estou a perceber. Pelo Ministério da Saúde. Era um pouco como agora. Nós temos a carreira hospitalar e somos assistentes graduados, assistentes graduados séniores, mas não, e a ordem dá-nos o título de especialista. Ok. E nessa altura... E é o que vai fazer, não é, o currículo, não é, que tem que ser apresentado. Nessa altura eu fiz um currículo paralelo e entreguei-o anualmente na Ordem dos Médicos. E quando cheguei ao fim do ano, fiz exame no hospital do ano, não, de 5 anos. Fiz exame no hospital, fui aprovado e fiquei assistente, e fiz exame à ordem e fui aprovado. Isso é bom porque já fiquei especialista. Passado uns anos, penso que 5 ou 6 anos, quando era o Dr. Santana Meia, bastonário da Ordem dos Médicos, houve um acordo e fizeram a fusão, que é o que está ainda hoje. Por isso é que a Ordem também, no exame de saída, tem lá no meio alguém para o exame. História. E sai-se especialista e sai-se assistente. Está aqui história e vamos aí. Agora eu vou aí essa medicina clínica, atenção, porque isto aqui é elogioso da cidade do conhecimento, porque nos conhecemos uns aos outros. Coimbra eu posso dizer que temos isto porque é a minha alma mater, não é? Tem isto de estarmos, que acho que se está a perder com o novo campus. Eu vivi numa república, na Alta, e ao almoço e ao jantar era sempre a falar com todo, era direito, de estudar literatura portuguesa, com engenharia mecânica, com malucos de física teórica e malucos como eu que vão fazer teatro, etc. e tal, e havia essa toda partilha que era espetacular. Eu vou lá frequentemente e agora com os campos todos separados já não é o mesmo. E é bom porque as coisas não têm que ficar sempre iguais. O que é que disso lhe fez ir para a medicina interna? Se isso o ajudou, se isso foi por aí? O que é que escolheu a medicina interna? Eu escolhi a medicina interna. Eu nunca fui pessoa de muitas ideias fixas. Eu sempre joguei de estar aberto às oportunidades e àquilo que surge, porque também quando nos fixamos demasiado num ponto, às vezes podemos sofrer de exceções e eu acho que não valerá a pena. E eu não tinha propriamente aquela ideia, quando era aluno, de eu vou ser internista ou eu vou ser cardiologista. Não, eu tinha a ideia, havia especialidades que me satisfaziam. E no geral, seria uma especialidade médica, embora tenha posto a hipótese de poder ir para a ortopedia, mas para a ortopedia só por uma
razão, porque do Deu o desporto, sentimento de culpa dos sarrafeiros, não é? era do desporto e por gostar muito da cirurgia do joelho, depois acabei por ajudar muitas vezes um ortopedista que era muito bom nessa área, mas, pronto, mas nunca foi algo que eu estivesse apaixonado e por isso não fui. Depois, o que é que me atraiu na medicina interna? Atraiu-me a sua visão global. É isso, a capacidade de pegar nas peças do puzzle e construir a figura, no fundo, o objeto. E essa é a maior atração, acho eu, da medicina em geral. É nós, a partir de peças desorganizadas, conseguirmos organizá-las, chegar ao diagnóstico e depois tratar, quando possível. E aí foram para o Hospital Novo e era já a organização da Medicina 1, Sim, Medicina 2 2 e Medicina 3. Medicina 3. E o professor Teixeira Veríssimo ficou ligado a alguma em específico ou... Não, fiquei na Medicina 1, também porque só no meu ano só existiu uma vaga para Medicina Interna e era na Medicina 1, não foi porque eu conhecesse alguém em especial na 1, na 2 ou na 3, foi porque era aquela vaga. Nesse serviço fui encontrar colegas excelentes, fui encontrar a minha diretora de serviço, que era e ainda é uma pessoa com uma personalidade muito marcante, que era a professora Helena Saldanha, vocês se lembram muito bem. Muito bem, muito bem. E foi um serviço que eu gostei dela e dos meus colegas, e fruto também do próprio dos interesses do serviço, porque a medicina interna, como hoje estava a ser dito na sessão que ainda está a decorrer, no fundo é geral, mas depois permite a criação de gostos e de áreas, digamos, de especialização ou de especialização de conhecimento dentro da própria medicina interna. E sem perder a ligação com as outras coisas. Sem perder sempre a noção do geral, do global. E foi assim que eu me interessei, porque já havia lá, quando eu cheguei, uma consulta de nutrição clínica, e eu me interessei por essa área, é uma área que eu gosto muito e que desenvolvi durante anos, e depois porque havia também nessa altura, essa era a área da professora Helena Saldanha, e havia um outro colega, também mais ou menos dos mais velhos, que era o Dr. Gomes de Hermida, que já nessa altura, isto ninguém falava, mas ele falava muito da geriatria. Portanto, era um interessado na área da geriatria. Pronto, eu comecei também a motivar para a área da geriatria. Entretanto, começaram a ser organizadas umas jornadas e eu lembro-me até que foi a primeira apresentação que eu fiz num congresso ou numas jornadas foi precisamente com um tema ligado à geriatria, a convite dele. Pronto, isso motivou-me também para eu me interessar por essa área. E pronto, foram as duas áreas que eu cultivei. Então, as referências a professora Helena Saldanha, o professor, como é que... Gomes de Hermida. Gomes de Hermida, e depois isso influenciou, fez doutoramento na Universidade de Coimbra. Sim, depois, ainda nesse estágio que eu fiz em Paris, que fiz no Serviço de Medicina Interna e Cardiologia, tinha uma unidade de lipidologia, eu era uma pessoa na altura muito conhecida, o professor Jacques Taux, e fiz um estágio simultaneamente no laboratório na Faculdade de Medicina Paris 12, que trabalhava junto a esse hospital, que era o laboratório de bioquímica do tecido conjuntivo e envelhecimento, que tinha essa área também que me interessou desenvolver já do ponto de vista mais de investigação na área do envelhecimento. E qual era a pergunta? E foi isso que depois fez fazer o doutoramento nessa área? Sim, depois eu acabei a especialidade e depois, passado algum tempo, fiz ainda o mestrado de Medicina do Desporto, que foi o primeiro que foi criado em Coimbra. Okay. Sempre com sempre o lateral direito a correr a ver o outro ali a aparecer. E depois chegou a altura de fazer o doutoramento. E eu lembro-me perfeitamente bem disto, de discutir isso com a professora Helena Saldanha, que foi a minha orientadora, e eu levei-lhe duas hipóteses, que é dentro da área que eu gostava. Disse, olha, vamos, ou a minha hipótese é fazer um doutoramento na área da obesidade, já na altura era importante, obviamente, ou na área da geriatria. E o conselho dela que me disse, não, eu acho que deve fazer na geriatria porque a obesidade já está muito batida, toda a gente já investigou a obesidade e a geriatria não. Pronto, e eu fui para a geriatria. E fui para a geriatria e no doutoramento, na minha tese de doutoramento, consegui reunir um pouco todos os meus gostos.
desde o desporto, à nutrição, aos próprios lípidos também e à medicina interna. No fundo, juntei tudo. Um dia tenho que mostrar, eu quero ler esse capítulo 1 que deve ser espetacular. Bem, então a minha tese de doutoramento foi influência do exercício físico em pessoas idosas, tendo em atenção as partes que eu estudei, a nutrição, o risco cardiovascular, os padrões cardiovasculares, a imunologia e a parte funcional, talvez, sim, qualidade e a de vida. parte funcional, sim. Pronto, isso foi. E o que é que eu fiz? Num lar de Coimbra com 100 e tal pessoas idosas, fiz uma seleção, selecionei à volta de 70 idosos, que cumpri aquele ritual, embora na altura não fosse tão exigente a metodologia, os critérios de inclusão, mas cumpri tudo isso. Fiz 2 grupos aleatoriamente, matizados em termos de sexos, de idades, etc. E durante um ano, uns faziam exercício físico 3 vezes por semana, com um monitor que eu contratei e paguei para isso. Montámos uma sala de exercício físico, um ginásio, um mini ginásio, com a colaboração da própria Direção-Geral de Esportes, na altura, que nos deu uns tapetes rolantes e umas coisas, portanto, que montámos. E o outro grupo, portanto, o outro grupo, o grupo controle, fazia tudo, porque eles viviam todos no mesmo sítio, mas não faziam exercício físico. Antes disso fizemos, a outra parte foi a parte alimentar própria. Okay. Eu controlei, houve uma nutricionista que fez a tese comigo também, que me ajudou a fazer, que fez a avaliação dos consumos alimentares inicialmente a todos, mas controlados rigorosamente, não vou ter tempo aqui para dizer, mas era controlado rigorosamente e que depois fez novamente a avaliação a meio e no fim. Está a ver a inspiração que é e de... Estou a ver da sua mente e quem olha, estamos a ver os olhos a ir para as áreas do cérebro. Isto é neurociências aqui e a ver a parte toda montar e a dizer a metodologia não estava tanto rigor, mas depois estava com rigor, porque isto é uma inspiração e para fazer a medicina clínica de investigação e com o que mais interessa, que é o outcome nas pessoas em que nós estamos a tratar, que são os idosos. E essa área da geriatria, eu lembro-me, o primeiro congresso de geriatria em Coimbra foi o professor Teixeira Veríssimo, a sua equipa, certo? Provavelmente sim, porque depois, entretanto... Foi o primeiro que eu ainda era estudante, que eu fui, eu inscrevi-me ainda como estudante. Depois, mais tarde, eu criei uma coisa que se chamava, eu e a minha equipa e a professora Helena Saldanha, que também estava comigo, um congresso, que na altura não se chamava bem congresso, era curso pós-graduado sobre envelhecimento e geriatria clínica, que ganhou o seu lugar. Foi esse que estava a falar. Fizemos 18 edições, parou praticamente com a pandemia, e que chegou a ser, e foi, durante muitos anos, o maior evento médico de toda a Zona Centro. Tinha sempre mais de 1000 pessoas inscritas. E inscrevi-me, agora que me estou a lembrar, não como aluno, eu inscrevi-me como primeiro ano da especialidade e realmente foi impactante. Não, e era a parte integrativa de conhecimentos que à partida não eram falados porque era de uma área da lipidologia, mas da outra do desporto, ou outra, e ali todos... Normalmente integrava sempre, até porque depois, isto agora, nós também, para fazermos uma organização dessas, não pode ser só ciência. Temos que dar alguma coisa que interesse à indústria farmacêutica, porque eles, no fundo, é que pagam também a própria organização. E, obviamente, tinha que fazer digamos, a coordenação e a matização das duas coisas, não é? Com interesse para a geriatria, mas com interesse também para então, a indústria já estamos aqui, vimos todo este seu percurso e eu se quisesse pôr, era por andar de bicicleta assim, professor Teixeira Veríssimo, por esta viagem toda e explicar assim esse seu lado jovial e de atleta, de fazer as coisas. Agora vamos falar assim, como é que vê a medicina interna de agora e vamos projetar um bocadinho e
os 75 anos em este lastro todo. É claro que 75 anos para uma instituição não é o mesmo de 75 anos para um indivíduo, é completamente diferente. Eu diria que a sociedade agora, acho que está na sua idade, se concordar comigo, de um adulto jovem e que tem muito para andar, porque não vamos pôr os 75 anos como uma coisa de já agora a pensar na reforma, mas sim o contrário, porque é uma sociedade, não é? E o que acha agora da medicina interna e o futuro? A medicina interna, desde o seu começo, e nomeadamente em Portugal, embora ela começou na Alemanha há muitos anos, tem que evoluir, como tudo na vida. E a medicina interna, para alguns, e na visão de alguns, foi perdendo, porque foram saindo as várias especialidades, todas as especialidades que existem hoje saíram da medicina interna. Mas isso, na minha visão, não enfraqueceu a medicina interna. E mais, quanto mais a ciência e a medicina se diferenciar, e eu vinco aqui que isso é uma inevitabilidade, mais importante será o papel da medicina interna, porque cada vez vamos ter mais gente, mais especialistas, que sabem mais de uma coisa, mas menos do geral, e por isso, e como o ser humano é um conjunto, cada vez é mais necessária a especialidade que saiba integrar todas essas partes. E por isso, a minha perspectiva é que a medicina interna será cada vez mais importante na nossa sociedade e na nossa saúde. Eu também concordo. Ao nós vermos a complexidade disto e cada vez a compreender mais, mais vai ter que haver um espírito generalista para tratar dessa complexidade. Muito poderíamos falar, porque eu um bocado queria ligar, mas é assim, o seu espírito lateral direito não permite, porque temos que ir logo ali para a frente. Conheceu estas mudanças com o Ministério da Saúde, com o Colégio, e o fez também ter este aspecto, tanto organizacional, associativo. Tem muita experiência de gestor também. Só assim, a arrematar, acha que a gestão e a medicina interna que papel tem e perdemos, porque acho que os médicos faziam muito mais parte das administrações do que fazem agora? A medicina interna, claro que qualquer... Ponto 1. Eu acho que os presidentes dos conselhos de administração, agora o LS, deveria ser sempre um médico, porque consegue ter uma visão de todo o conjunto. Dentro dos médicos, claro que isto depois depende dos médicos, não é? Os internistas têm vantagem, porque têm a tal visão global do sistema e passaram anos na urgência, a lidar com as várias especialidades, inclusivamente a lidar com as administrações, com as ordens que vêm de cima, que vêm de baixo, que são mal dadas, a lidar com os enfermeiros. Portanto, para mim, eu acho que o Presidente do Conselho de Administração deve ser sempre um médico e o internista tem vantagem. Não quer dizer que os outros também não possam ser, mas tem vantagem, porque tem essa visão global. Isto conta muito, e vindo da sua experiência, é respect. E, portanto, de ouvir os vários agentes. Agora, professor Veríssimo, isto é espetacular. Temos aqui o nosso timing. E, assim, para finalizar, agora é a pergunta que faço sempre. E que eu até vou aqui ao meu guião. O que é que aconselharia hoje a um jovem internista que está a iniciar o seu percurso? Aconselho ao jovem internista que se motive. A especialidade é bonita, portanto, mas isso se eles escolhem é porque gostam da especialidade, mas que se motivem, especialmente uma coisa que eu vejo hoje muito nos jovens da medicina interna. Acomodam-se muito. Não se acomodem. A medicina interna é vasta, tem áreas por onde nos podemos motivar para fazer planos, projetos, para nos dedicarmos mais a uma área, para trabalharmos em conjunto com os colegas, para nos ligarmos inclusivamente à sociedade, porque há áreas da medicina interna podemos fazer trabalhos interessantíssimos com a comunidade e que façam investigação. A investigação, nós somos um país e uma especialidade com pouca investigação clínica. É necessário fazer investigação clínica. E os médicos, especialmente os internistas, têm ali o mais importante. E o que é mais importante? São os doentes, para fazer essa investigação. Claro, aí tenho que pôr uma crítica. Os hospitais não apoiam, e digamos o Estado no geral e o Ministério não apoiam, não organizam essa investigação, não facilitam essa investigação aos médicos. Mas acho que sim, acho que os jovens devem se motivar.
para a investigação, para a criação de grupos, para a inovação, no fundo. Muito bem, e dito isto, não é chavão, porque é alguém com... Não é obra feita, está a fazer obra porque a sua atividade é inspiradora, não desiste, podia estar agora a encostar e, não sei, se não fosse médico, nós já vimos aqui, e eu fujo um bocado do guião, mas agora esta assim, como aquele intimista, se não fosse médico, agora o que é que teria sido? Assim, é claro que eu já vi que não se arrepende de nada do que fez, porque decidiu e tinha um objetivo. Mas assim ou outro, e se... Eu penso que se fosse engenheiro também se calhar não teria errado a profissão. E há outra que eu cheguei a pensar, mas que na altura não havia em Coimbra, por isso foi posta de lado, que era o professor de Educação Física. Por esta minha ligação ao desporto, só que havia na altura apenas em Lisboa, portanto isso foi posto... E podia ter sido... Podia ter sido, mas estaria arrependido, não trocava nada E depois, olha, uma profissão pela de médico. Se tivesse sido, não teria havido o Special One. Não sei. Tinha havido antes. E pronto, Não sei. damos por terminado aqui o nosso lateral direito, Teixeira Veríssimo. E muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que estão sempre, alguns. E isto vai ficar, é um registro histórico. E, olha, muito obrigado, professor, muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigado.